Hoje vamos ter na Assembleia da República o debate do Estado da Nação, à altura em que o Parlamento confronta o Governo sobre as suas decisões e a forma de governar o país. E a caminho do Parlamento são diversas as questões que me ocorrem quando me perguntam, mas o que é que está mal? E porque o Chega critica muito e nós criticamos muito as posições e parece que existe muita gente que considera que nós temos sempre uma atitude demasiado negativa perante os acontecimentos. No entanto, basta pensarmos nas diversas áreas de atuação do Governo e poderíamos começar pela área da Justiça, onde atualmente temos o maior ataque que me lembro dos últimos anos feitos à Justiça, com todo o papel que alguns deputados do Partido Socialista, inclusive, têm tido nesse ataque. Recordo nos últimos dias a própria Isabel Moreira ter considerado que a postura da Sra. Procuradora-Geral da República, ao falar no facto de António Costa ainda não ter o processo resolvido, que estaria a revelar segredo de justiça. Não está a revelar segredo de justiça nenhum, do próprio Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista terem uma postura contra o Ministério Público, onde parece que praticamente são os procuradores do Ministério Público que têm culpa ao fazer o seu trabalho daquilo que são as trafolhices e as alegadas trafolhices que vão acontecendo na política em Portugal. Mas depois, quando falamos da Justiça, falamos do Estado, dos tribunais e dos atrasos consecutivos nos tribunais, e ainda ontem a senhora bastonária da Ordem dos Advogados revelava aquilo que ela considera, e que eu também pessoalmente considero, um dos principais problemas nos atrasos da Justiça, que tem a ver com a falta de funcionários judiciais, tem a ver com aquilo que têm sido as reivindicações dos oficiais de Justiça e das carreiras, da maneira como estão, da falta de oficiais de Justiça também, da falta de modernização e digitalização, quando é uma das premissas do próprio PRR. E, portanto, começando pela Justiça, temos esta questão para debater no Estado da Nação. Na questão da saúde, estamos como estamos, a maior parte dos portugueses sem médico de família, falta de atratividade na carreira, problemas nos hospitais, mesmo a nível das infraestruturas, e estou a caminho de Lisboa e por isso passando pela zona do Seixal, vejo claramente a altura em que continuamos sem o Hospital do Seixal, quando continuamos com falta de algumas infraestruturas a nível do país, mas infraestruturas essas que já foram lançadas as pedras 4, 5, 6 vezes. É um lançamento de pedras, é uma pedrada no charco que tudo isto precisava e que não tem sido feito. A forma como as ULS estão a funcionar, que ainda não deram provas da sua utilidade, a não ser para criar mais uma série de cargos e de taxos e taxinhos, e ainda não temos uma resposta concreta da capacidade que as ULS têm para resolver o problema das pessoas. Continuamos com filas de espera, continuamos com os atrasos consecutivos na saúde, continuamos com os profissionais mal pagos e sem atratividade também na carreira é essa que acaba por ser muito mais atrativa se forem trabalhar para o privado. E, portanto, a saúde tem sido também um dos grandes problemas da população, sendo que um dos principais é claramente a questão da falta de médico de família. Se formos à segurança e à defesa nacional, temos o impasse que aconteceu com a GNR e com a PSP e com os guardas prisionais, mas a falta de equipamentos continua por resolver. Continuamos a ter, por exemplo, no município onde eu sou vereador, os veículos que transportam os agentes da autoridade são todos eles uma vergonha, andam praticamente com a boa vontade dos próprios PSPs a tentarem desenrascar aqui e ali algumas questões mecânicas, e temos, tem o senhor aqui atrás que está com pressa, e temos a situação da defesa nacional, da defesa do território nacional, a falta de atratividade de carreira no serviço militar, onde para ser militar praticamente se paga, são carreiras que não têm qualquer reconhecimento, quer a nível da progressão, quer mesmo a nível salarial, ganham míseros euros que estão ao nível
do ordenado mínimo nacional, mas misturando aqui os assuntos percebemos que em cima da época de incêndios temos os bombeiros voluntários de mão estendida a serem pagos de um valor muito abaixo daquilo que seria expectável, e temos a Liga dos Bombeiros recentemente a pedir que no mínimo seja pago 5 euros para esta época de incêndios, mas não falando apenas dos voluntários com falta de equipamento e o facto de estarem de mão estendida também eles às próprias câmaras municipais, porque se as câmaras municipais não ajudarem os bombeiros, e aqui justiça seja feita, praticamente todas as câmaras municipais são elas que sustentam os bombeiros voluntários, se não fossem as câmaras municipais o governo não tem verbas afetas aos bombeiros que permitissem a operação dos bombeiros, a dificuldade que tem em ter um Comando Nacional de Bombeiros que teria que ter uma alteração à Lei de Bases da Proteção Civil, e que os grandes partidos, PS e PSD, veem com muito maus olhos isto porque acham que os bombeiros não têm que comandar bombeiros, criando aqui uma divergência séria entre os bombeiros voluntários e a Autoridade Nacional de Emergência para a Proteção Civil. E depois temos ainda os chapadores bombeiros, que andam a prometer constantemente o estatuto da profissão e que não conseguem no estatuto da carreira resolver esta situação. Carlos Miguel, o antigo secretário de Estado da Administração Local, na governação de António Costa, dizia que este assunto iria ficar resolvido e nunca ficou resolvido. Ele até dizia com alguma graça que ficaria resolvido até ao Carnaval, sendo que ele tinha sido presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras. Eu até cheguei a dizer, numa audição que tive com ele, que os cabeçudos de Torres Vedras, cabeçudos do Carnaval, não estou a ofender ninguém de Torres Vedras, estariam mais depressa na rua do que obviamente seria feito aquilo que era necessário para os bombeiros chapadores. Depois temos a situação da imigração dantesca, com o plano nacional que o próprio governo apresentou, que não é mais nem menos do que um acelerador dos mais de 400 mil processos que estão presos na AIMA, que a senhora Ministra Margarida Blasco agora vem dizer que não tem nenhuma correlação com o aumento da criminalidade, mas ao mesmo tempo que não querem revelar no RASI, no Relatório Anual de Segurança Interna, a origem dos crimes e a nacionalidade dos criminosos, e por isso não querem aumentar, ou não querem comunicar esse facto, mas fazem logo acusações de imediato ao Chega e dizem que não há uma correlação. Mas independentemente da questão da imigração estar correlacionada com a violência ou não, há uma situação que é clara, que é, nós neste momento temos registados cerca de 1.040.000 imigrantes, continuam os números a aumentar, e tudo isto leva a uma consequência de pressão em cima do Serviço Nacional de Saúde, em cima dos serviços do Estado e, em última instância, na questão da habitação. Porque se já temos problemas hoje com a habitação porque existe falta de oferta, porque o Governo continua, como eu disse ontem num debate na televisão, o Governo continua com a preocupação da distribuição da riqueza e não com a criação de riqueza, e mesmo nesta questão da habitação existem muitos políticos, alguns deles no Governo, que lhes fazia falta lerem um bocadinho e estudarem um bocadinho, e bastava estudar uma obra já bastante antiga, de um autor que é Adam Smith, e onde ele fala da mão invisível, e perceber que a mão invisível não é aquela que às vezes os políticos em Portugal costumam utilizar para fazer desaparecer determinadas coisas. A mão invisível aqui é aquela mão que acaba por ser o mercado, e que regula o mercado, que regula a lei da oferta e da procura, e que tem em última consequência o facto de condicionar a política, porque depois do mercado estar a funcionar de uma forma regular, seja ele em que área for, isso determina que os políticos devem analisar também esta questão da correlação com o mercado para poder aplicar determinadas medidas em benefício da população. Bom, para o vídeo não ser muito longo, a realidade é que nós temos diversas áreas que hoje terão que ser obrigatoriamente debatidas, porque chegamos ao final disto tudo, e depois de analisarmos uma série de setores de atividade, há uma coisa que é garantida: isto acaba por ter uma influência direta na carga fiscal, isto acaba por ter uma influência direta no custo de vida, no aumento do custo de vida para as populações, e portanto é óbvio que este governo tem 100 dias, mas em 100 dias as promessas foram muitas, as promessas de um choque fiscal logo de início, que afinal não foi um choque fiscal, foi um choquezinho,
em relação às promessas que tinham alavancado, em relação à promessa que tinham feito, que eram soluções concretas para o Serviço Nacional de Saúde, que mais não foram do que aumentar o número de horas extraordinárias aos profissionais, nomeadamente aos médicos e aos enfermeiros, e portanto aquilo que precisamos de um governo, seja de 100 dias, seja de um ano, é respostas imediatas. Precisamos que imediatamente tenham, e sabiam disso quando estavam a chegar. Não vale a pena vir com a questão de dizer que tinham uma promessa do Partido Socialista e que existia um sustento orçamental e que o que encontraram não era nada disso, porque já estavam preparados para o que vinham, sabiam perfeitamente ao que vinham, tinham feito essas acusações durante o período de campanha eleitoral, diziam inclusive que Costa tinha sido o pior primeiro-ministro dos últimos tempos e que não servia para Portugal, e tudo isto terminou com um apoio claro do Partido Social Democrata e Luís Montenegro a António Costa para poder fazer a sua carreira internacional, que era aquilo que tanto desejava há tantos anos, que era ser Presidente do Conselho. Portanto, vamos ver, certamente estaremos fortes hoje no ataque e no debate, e vamos ver como é que as coisas vão correr ao final do dia. Teremos de certeza uma série de análises na televisão e todos tirarão as suas conclusões do que é que, em que estado é que está a nação.